Good afternoon. Boa tarde. I want to try to do this in a rather compact fashion Eu quero fazer isso de uma forma bem compacta, bem resumida, because I know that you enjoy being out in the pretty weather, porque eu sei que vocês querem aproveitar o clima excelente aí fora, but I also want to kind of do it in a shorter form so that perhaps we have time for some questions and answers. mas eu também vou fazer isso de forma mais curta porque talvez seja interessante nós termos um tempo de perguntas e respostas. Yeah? All right. Okay. When Dr. Canuto asked me to do this as part of the conference, I was scratching my head a bit. Quando o Dr. Canuto me pediu para falar sobre esse tema aqui dentro da conferência, eu cocei a cabeça um pouco. I had seen the theme of the conference. Eu tinha visto qual era o tema geral do simpósio. I had sent him my four topics that I'm doing. Eu já tinha mandado para ele os 4 tópicos que eu ia abordar e que estou fazendo. And then he said, and he wanted me to do the Thorn-Hodgewell debates. E aí o Dr. Canuto disse que queria que eu falasse sobre os debates entre Thornwell e Hodge. So I, of course, said, sure, yes. E aí, claro que eu disse sim, aceito falar. I do think, as he does, that this is a very important topic. Eu penso, como ele também pensa, que esse é de fato um assunto muito importante. Here's how I want to do it. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Because I realize that Charles Hodge was not a theologian from Brazil. Eu sei que Charles Hodge não era um teólogo do Brasil, Nor was James Thornwell. assim como não era James Thornwell. So what I'd like to do is give you a bit of who they were as men. Então, antes de tudo, eu quero falar para vocês sobre quem eles eram como homens. And then we'll move to the debates. E aí só depois nós vamos passar a falar dos debates entre eles. I'll say this in advance and then I'll come back to it at the end. Eu vou dizer isso em antecipação, mas vou voltar a esse assunto no final. That while Hodge and Thornwell debated some very important issues, Enquanto Hodge e Thornwell debateram assuntos muito importantes, they agreed on considerably more than they disagreed on. eles concordavam em muito mais assuntos do que discordavam. And so we'll finish actually with some of their commonalities as Reformed Presbyterian theologians. Então nós vamos finalizar essa palestra falando sobre esses aspectos em que havia convergência entre Hodge e Thornwell, como ambos sendo pastores e pregadores reformados. All right. So in 1812, the Presbyterian Church in the USA Então vamos lá. Em 1812, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, opened a theological seminary attached to the university that was in Princeton, New Jersey. nesse ano a PCUSA abriu um seminário teológico na cidade de Princeton para o treinamento de homens para o ministério. That original faculty was Archibald Alexander and Samuel Miller. Os diretores dessa faculdade, desse seminário, inicialmente eram Archibald Alexander e Samuel Miller. And I would say to you, as sort of an aside, that at the very heart of the theological seminary there in Princeton, which now is just referred to as Princeton Seminary, there was a heartbeat for missions. E eu quero dizer aqui como um parêntese que desde o início, naquele seminário, que hoje nós chamamos simplesmente de seminário de Princeton, havia um coração que ardia por missões. The very same year that Princeton Seminary was started, in 1812, James Thornwell was born. E em 1812, o mesmo ano em que foi inaugurado o seminário de Princeton, foi o ano em que nasceu James Thornwell. Now, Charles Hodge's name is going to come to be attached to the Princeton Seminary history, and he becomes the most notable theologian of that school. O nome de Charles Hodge ficou definitivamente atrelado ao seminário de Princeton como o grande teólogo que aquele seminário produziu. Thornwell is going to have his name attached to the leading theological seminary in the southern part of the United States. Já Thornwell vai ficar conhecido como o líder de um outro seminário teológico no sul dos Estados Unidos. They're both going to
have long-term effects upon the church. O ministério de ambos teve igualmente uma influência duradoura sobre a igreja norte-americana. Andrew Hoffaker is a very fine historian and wrote what I think is the best biography of Charles Hodge. Andrew Hoffaker foi o biógrafo que eu acredito ter escrito a melhor obra sobre Charles Hodge. And he said, despite appearances resulting from their skirmishes, the two men were more alike than unalike. E ele disse o seguinte a respeito das controvérsias entre Hodge e Thornwell. Apesar das aparências resultantes das suas disputas na Assembleia Geral, esses dois homens eram muito mais parecidos do que diferentes. That's important to keep in mind so that we don't see their differences as becoming polarizing. É muito importante mantermos isso em mente durante todo o tempo da palestra, para não acabarmos polarizando as opiniões desses dois homens. Charles Hodge was born in 1797. Charles Hodge nasceu em 1797. He had over 100 years of ancestry in Scots-Irish Presbyterianism. Ele vem de uma história de mais de 100 anos de família presbiteriana de origem irlandesa e escocesa. His father would die when he was just a young boy of age 6. O pai dele morreu quando ele era muito novo, tinha apenas 6 anos. And he would be like many young boys, reared primarily by his mother. E como muitas crianças do seu tempo, ele foi criado exclusivamente por sua mãe. And here's a tribute that he paid to his mother when she died. E aqui nós podemos mencionar um tributo que ele prestou à sua mãe quando ela morreu. To our mother, my brother and myself, under God, owe absolutely everything. Nós devemos à nossa mãe, eu e meu irmão, debaixo de Deus, nós devemos absolutamente tudo. To us, she devoted her life. A nós ela devotou toda a sua vida. And for us, she prayed, labored, and suffered. E por nós ela orou, labutou e sofreu. You know, that's a commendation that Augustine might have written about his mother. Esse é um tipo de tributo que Agostinho poderia ter escrito a respeito de sua mãe. It's certainly a commendation that the Wesley brothers could have written about their mother, Susanna. Uma homenagem que os irmãos Wesley poderiam ter prestado à sua mãe Susana. In fact, this has been the case over and over again in the history of the church, is that godly mothers have been keenly important in the upbringing of their sons to the gospel ministry. Na verdade, ao longo da história da igreja, isso tem sido um padrão. Mães piedosas que têm sido usadas por Deus para conduzir seus filhos na piedade e no ministério do evangelho. We live in a peculiar age. Nós vivemos numa época muito peculiar. Why mothers think they can have more influence standing in a public place than kneeling in their prayer closet and teaching their children the catechism and the Bible, I have no earthly idea. I cannot even grasp that concept. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça, porque as mães de hoje em dia acreditam que elas podem ter um impacto maior na sociedade, indo para a praça pública, fazer o seu trabalho fora, do que entrando nos seus quartos, de joelhos, orando por seus filhos e ensinando aos seus filhos o catecismo. Well, godly nurture was not singularly derived from his mother. Hodge had a godly pastor as well. Além da sua mãe, a nutrição espiritual de Hodge veio também de um pastor piedoso sob cuja influência ele esteve. His name was Ashbel Green, and he was one of Philadelphia's most popular preachers and pastors for over 25 years. O nome dele era Ashbel Green e ele foi um dos pregadores mais populares da Filadélfia por mais de 25 anos. Hodge's biographer says that Green provided the most formative years of Hodge's life and turned him in the direction that he would go all of his life.
O biógrafo de Hodge diz que foi essa influência de Green que determinou a maneira como Hodge conduziu o seu ministério o restante da sua vida. Hodge would go on to be a student at Princeton College. Hodge, então, foi estudar na Universidade de Princeton. During that time, there was something of a revival through prayer on that campus. Durante aquela época, estava acontecendo uma espécie de avivamento por meio da oração no campus de Princeton. Hodge, shortly thereafter, professed his faith in the Lord Jesus Christ. Então, pouco tempo depois de ingressar naquela escola, Hodge professou a sua fé. And was received as a communing member in the Presbyterian Church in Princeton. E foi recebido, então, como membro comungante da Igreja Presbiteriana de Princeton. From the college, he went on to the seminary. Então, da escola, ele foi para o seminário. Then back to Philadelphia, his home, where he preached in a mission work, was licensed, ordained, etc. E então, num campo missionário na sua terra natal, na Filadélfia, ele foi licenciado, ordenado e começou o seu ministério. He was soon enticed to come back to the seminary, where he became professor, and he would teach for over 50 years. Ele foi rapidamente convidado a voltar para o seminário onde havia estudado como professor, e foi lá que ele ensinou durante mais de 50 anos. Hodge was married twice. His first wife bore him a number of children before her death. Hodge foi casado 2 vezes. A sua primeira esposa lhe deu vários filhos e em seguida morreu. And one of his sons, you would recognize his name perhaps. He was named for Archibald Alexander, and he most often went by the initials A.A. Hodge. Dos seus filhos, vocês devem conhecer. Ele é conhecido pelas iniciais A.A. Hodge e A.A. é Archibald Alexander, uma homenagem. He succeeded his father as a theologian at Princeton. Ele sucedeu seu pai como um teólogo em Princeton. Hodge also had another mark on history, and that was that he started the biblical repertory. Hodge tem uma outra marca também na sua vida, que foi ele ter inaugurado o que se chama do Repertório Bíblico, que era uma revista. That was a theological journal that proved to stand as an avenue for him and many others to publish and to disseminate the ideas of old school Presbyterianism. Esse periódico foi o meio que Hodge utilizou para publicar seus escritos e de outros autores, e foi uma maneira de disseminar o que se chama da velha escola do presbiterianismo. Hodge died in 1878. Hodge morreu em 1878. Having left a considerable legacy. E deixou um legado considerável. Teaching over 1,000 students. Ele ensinou mais de 1.000 alunos. Publishing many articles and books. Publicou muitos artigos e livros. Several fine commentaries. Muitos comentários bíblicos. But then also his magnum opus, The Systematic Theology, 3 volumes. E também a sua obra magna, a Teologia Sistemática, em 3 volumes. He was referred to as the pride of Princeton. E costuma-se falar dele como o orgulho de Princeton. He was a larger than life figure in a lot of ways, and yet very grandfatherly, always had an open door. His children, grandchildren, and students just passed in and out of his study at all times. Num sentido, ele era um homem que vivia meio que fora da vida, né, dedicado aos estudos, mas ao mesmo tempo ele era um vovozão, né, que recebia pessoas na sua casa o tempo todo e era muito hospitaleiro. James Henley Thornwell. James Henley Thornwell. Thornwell was born, as I said, the very year Princeton Seminary was founded, 1812. Ele nasceu no mesmo ano, como eu já disse, em que Princeton foi fundado, em 1812. Unlike Hodge, he was born in a rural context in South Carolina. Diferente de Hodge, ele nasceu num contexto rural na Carolina do Sul. He was born into a poor family. His father died when he was an infant. Ele veio de uma família pobre. O seu pai morreu quando ele era um bebê recém-nascido. He was blessed, however, mas ele foi abençoado, contudo, as was Hodge, to grow up under the tutelage of a godly Welsh Calvinistic mother. Mas, assim como Hodge, ele teve a bênção de crescer debaixo dos cuidados de uma mãe piedosa e calvinista.
he, like Hodge, attributed to his mother his first hearing of the gospel. Assim como Hodge, ele também atribuiu a homenagem à sua mãe como aquela de quem ele primeiro ouviu o evangelho. Unlike Charles Hodge, however, Thornwell was recognized with a great ambition for learning. Mas diferente de Hodge, desde cedo Thornwell foi visto pelas pessoas ao seu redor como alguém que tinha muita ambição pelos estudos. You see, Charles Hodge's mother and brother always questioned young Charles about his ability to learn and his interest in learning. A mãe e os irmãos de Hodge sempre questionaram durante a sua juventude o interesse dele pelos estudos e pelo aprendizado. Now, I say that just so it should encourage some of you parents. E eu digo isso até para encorajar vocês, pais. Your child may appear to be rather sluggish and slow and not interested in learning right now. Seus filhos podem, às vezes, parecer, nesse momento, preguiçosos ou desinteressados nos estudos. But with much prayer and perseverance, he just might grow up to be a Charles Hodge. Mas, com muita oração e perseverança, ele pode crescer e se tornar Charles Hodge. Well, let's go back to Thornwell. One biographer said this. Vamos voltar para Thornwell. Um dos seus biógrafos disse o seguinte: His ambition was equal to his powers. a ambição dele era do tamanho das suas capacidades. He had a great love for the classics, for metaphysics, and for logic. Ele tinha um grande amor pelos estudos clássicos, pela metafísica e pela lógica. He applied to admission to the South Carolina College, which is the University of South Carolina now. Ele, então, tentou ingressar no que hoje é a Universidade da Carolina do Sul. That was when he was 16. He graduated when he was 18. Isso ele tinha 16 anos e ele se graduou com 18 anos. But his young life had been a spiritual struggle. Mas a juventude de Thornwell foi envolvida numa grande luta espiritual. But one evening, at the end of his college life, he stumbled into a used bookstore. E aí, numa noite, depois de sair da aula, ele meio que se deparou com uma livraria. Lying there on the counter, he saw this little book, and it was printed on the binding, Confession of Faith. E aí, nessa livraria, ele se deparou com um livrinho que tinha escrito na lateral, Confissão de Fé. Remember, unlike Hodge, he didn't grow up in a confessional household. Diferente de Hodge, eu não mencionei, ele não cresceu num lar confessional. So he thought, what's a confession of faith? Let me take it. He bought it, and that evening, he says he read it in its entirety, including the scriptural proof text. E aí, Thornwell se interessou por aquele livro, disse, vou levar, e naquela mesma noite, ele diz, ele leu toda a confissão de fé, com todas as referências bíblicas. You see, his testimony is this: what he found in that confession of faith was not only the heart of the Christian message, but also the intellect of the Christian faith. E o testemunho que Thornwell dá sobre essa experiência é que naquela noite, lendo a confissão de fé, ele encontrou não apenas o coração da fé cristã, mas ele encontrou também a fonte intelectual da fé. And by the way, Christianity is not just something of the heart. Por sinal, o cristianismo não é apenas algo do coração. And it's not simply something of the mind. Como também não é algo simplesmente do intelecto. But it's both. Mas é os dois. In that confession of faith, James Henley Thornwell saw faith and reason standing together in their proper biblical relationship. Naquela confissão de fé, Thornwell descobriu a fé e a razão lado a lado, tendo como seu único fundamento a Bíblia. He never gave that up. E ele nunca mais largou a confissão. Shortly after this reading of the Confession of Faith, he professed his faith in Christ Jesus and became a communing member of the local Presbyterian Church in Columbia, South Carolina. Pouco tempo depois de ter esse contato com a confissão de fé, ele então professou sua fé e se tornou um membro comungante da Igreja Presbiteriana na Carolina do Sul. He pursued academics for the gospel ministry after having been trained in law.
Depois de ter sido treinado estudando direito, ele então foi buscar treinamento formal em teologia para o ministério. He pastored a couple of small churches for a brief period of time. Ele passou por várias pequenas igrejas durante um curto período de tempo. And then the faculty back at his university in Columbia encouraged him, called him back to the university to teach at the age of 24 years. Então, o corpo docente da faculdade da Carolina do Sul, de Colômbia, o convidou de volta para ensinar teologia lá. His presbytery said, yes, go. We need godly men, academic giants, training our young people from our state to go back into their homes well educated. Então, o presbitério dele disse, vá, autorizou ele aí, disse, nós precisamos de homens tementes a Deus, academicamente capacitados, para treinarem nossos jovens nos seminários, para que depois eles voltem para suas igrejas como ministros. For 18 years, he taught at the university. Por 18 anos, ele ensinou na universidade. He taught metaphysics. Ele ensinou metafísica. He taught what we call today ethics. Back then they called it moral science. Ele ensinou o que hoje nós chamamos de ética, na época se chamava ciências morais. He wrote a phenomenally popular book on ethics. It was called Discourses of Truth. Ele escreveu um livro que ficou incrivelmente famoso na sua época, chamado Discursos sobre a Verdade. Those lectures were delivered as chapel addresses at the university over a period of months. E esses discursos, na verdade, foram proferidos como discursos de capelania, durante o trabalho de capelania na universidade. Wouldn't it be wonderful if our public universities had James Thornwells in their faculty lecturing on ethics today? Não seria maravilhoso se nossas universidades públicas tivessem hoje um homem como Thornwell sendo capelão da universidade? William Hamilton, the great philosopher of Scotland in the 19th century, wrote Thornwell a commendation letter after he read the book, encouraging him to continue with his scholarship and thanking him for this fine book. O grande filósofo escocês William Hamilton escreveu, depois de ler esse livro de Thornwell, escreveu uma carta para ele, elogiando o livro e o encorajando a continuar fazendo esse trabalho. Charles Hodge, remember I said, taught at Princeton for over 50 years. Como eu disse a vocês, Charles Hodge ensinou no seminário de Princeton por mais de 50 anos. James Henley Thornwell died just a few months shy of his 50th birthday. Mas Thornwell, ele morreu poucos meses depois de fazer 50 anos de idade. And yet, both men, one living into old age, having long ministry, one dying at a younger age, both had a great impact upon the church. Mas ambos os homens, um com uma vida longa, um ministério longo, e outro tendo morrido nos seus 50 anos, os dois tiveram um impacto longo e duradouro sobre a igreja. I hope you see from what I've said in this little biographical sketch that these were two princes of Israel. Eu espero que vocês consigam perceber dessa breve biografia desses dois homens que ambos são como príncipes de Israel. And they were not just academicians. E eles não eram apenas homens acadêmicos. Both men were eminent churchmen as well. Ambos eram, acima de tudo, homens da igreja. They were not men who sat in academic safe houses and wrote books to fuel the blogsphere. Eles não eram homens do alto das suas cátedras escrevendo posts na blogosfera. They were active in and for the church of the living God. Eles eram homens que ativamente trabalhavam a favor da igreja do Deus vivo. Well, that's not exactly why you came. You came to hear about their fighting. Vocês não vieram, mas na verdade vocês não vieram aqui para ouvir só isso. Vocês vieram para saber da briga que eles tiveram. So we'll start with fighting. Então vamos falar sobre a briga. But I have to tell you one story about Thornwell. Mas deixe-me contar uma história sobre Thornwell. See, I see a smaller crowd. People are smiling. This is not a sermon, so I can kind of get off track one time at least. Eu estou vendo que a gente tem menos gente, vocês estão sorrindo, isso não é um sermão, então eu vou me dar o luxo de desviar do caminho um pouquinho. James Henley Thornwell was known not just as a scholar, but also as a powerful preacher. We'll talk about him a little bit tomorrow morning, or Friday morning rather.
Thornwell, ficou conhecido não apenas como um grande teólogo, mas como um grande pregador. Inclusive, nós vamos falar sobre a pregação dele em um dos outros momentos. Thornwell, on one occasion, was visiting in a northern city, Philadelphia or New York, I forget right now. Eu não lembro exatamente onde, se na Nova York ou Filadélfia, mas ele estava fazendo uma visita. It was on the occasion of a General Assembly of the Presbyterian Church. Isso aconteceu durante uma Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana. This lady of high society had heard about Thornwell. Então, uma senhora da alta sociedade tinha ouvido falar de Thornwell. And she insisted that Dr. Thornwell stay in her home during the General Assembly. E essa senhora insistiu que o Dr. Thornwell ficasse hospedado na casa dela durante a Assembleia Geral. Well, upon his arrival, he promptly lit a cigar. E então, enquanto ele estava lá, ele resolveu fumar um cigarro. And then he realized that she probably didn't appreciate that. E depois ele percebeu que provavelmente aquela senhora não ia gostar dele fumando ali. So he put some tobacco in his lips, some snuff. E aí então ele pôs um pouco de tabaco nos seus lábios. And there was no spittoon, so he spit it in the fireplace. Ele fez isso para esconder, né, a bituca. E aí não havia onde cuspir, ele... Yes. E aí ele cuspiu onde ele estava. Na lareira? Sorry. Ele cuspiu na lareira. This high society lady was incensed. E aí a casa dessa senhora ficou incensada de tabaco. She went to the organizer and said, "This man must go." E aí ela foi até o organizador, né, da assembleia e disse: esse homem precisa sair da minha casa. The organizer said, "Ma'am, I understand. Give me until tomorrow. If he can stay tonight, please let him stay. He's going to preach tonight, and then tomorrow I'll move him." E aí o organizador disse: senhora, eu compreendo perfeitamente, mas por favor, se for possível, deixe ele ficar mais uma noite. Ele vai pregar hoje à noite, e aí amanhã a gente dá um jeito de mandar ele embora. So she agreed. E aí ela concordou. She came that evening and she heard him preach on the supremacy of Christ. E aquela senhora deixou ele ficar, foi à noite assistir a pregação e ouviu Thornwell pregar sobre a supremacia de Cristo. She went to the organizer that night before she left the assembly hall. E aí ela se dirigiu novamente ao organizador com quem ela tinha falado antes. And she said, "He can stay. Any man who can preach Christ like that can spit in my fireplace." E então ela falou para o organizador: olha, diga a ele que ele pode ficar. Um homem que prega sobre a supremacia de Cristo da maneira como ele prega, pode cuspir quantas vezes quiser na minha lareira. As a young preacher, a similar thing happened. He had been accustomed to preaching for 30 minutes at a time. Como um jovem pregador, ele se acostumou a experiências como essa e ele tinha o hábito de pregar sermões de 30 minutos. On a given Sunday, he looked at his pocket watch laying out something like this. Num certo domingo, ele colocava o seu relógio sobre o púlpito dessa maneira aqui. And he realized he'd been preaching for over an hour. E aí então ele percebeu que tinha pregado por mais de 1 hora. And he stopped in shock and apologized to the congregation. E aí ele parou de pregar, assustado com o que tinha acontecido, e pediu desculpas à congregação. To which the entire congregation responded in one voice, "Don't stop, go on, preach Jesus." E aí a congregação respondeu unanimemente: não pare, continue, pregue Jesus. After the worship service, a young man asked his grandfather about the sermon. Depois do culto, um jovem perguntou ao seu avô sobre o sermão. And he said, "I'm an old man, and I've never heard Jesus preach so beautifully in my life." E aquele avô disse: eu sou um homem velho e eu nunca vi Jesus ser pregado dessa forma a minha vida inteira.
That young man testified later in life that neither had he in his whole life heard a sermon like that sermon. E aquele jovem, no final da sua vida, testemunhou que o resto da vida ele também nunca ouviu um sermão como aquele. I would encourage you, by the way, Volume 2 of Thornwell's collected writings are mainly sermons, and there are many of them on Christ, and particularly Christ's substitutionary death and his sacrificial model of missions. I would encourage you to read those. Eu quero encorajar vocês a lerem o segundo volume das obras colecionadas de Thornwell, que é basicamente composto de sermões. A maioria deles são sermões sobre Cristo e especialmente sermões sobre a obra substitutiva e vicária do Senhor. All right, let's talk about their differences. Ok, agora vamos falar das diferenças entre eles. The primary difference between Charles Hodge and James Thornwell really boils down to how they defined Presbyterianism. A diferença central entre Hodge e Thornwell diz respeito à maneira como cada um dos dois definia o presbiterianismo. Charles Hodge was what we might call a very moderate or soft Presbyterian. Charles Hodge era aquilo que nós podemos chamar de um presbiteriano moderado ou suave. What I mean by that is, Thornwell said there was nothing distinctly Presbyterian in his view that a Congregationalist or even a Romanist couldn't affirm. O que eu quero dizer com isso é que o próprio Thornwell, criticando Hodge, disse que na definição de presbiterianismo de Hodge não havia nada distintivamente presbiteriano. Na verdade, as afirmações dele poderiam ser feitas por um congregacional ou até mesmo por um católico romano. Let me say it this way, there was nothing particularly wrong with Hodge's definition. Deixe-me esclarecer, não havia nada de exatamente errado na definição de Charles Hodge. And if we had plenty of time, I would just spend time on this, but we don't. We need to talk about all the problems. So the primary problem was that it was not distinctly Presbyterian. Nós não vamos ter tempo para examinar isso a fundo, mas eu quero que vocês entendam que o problema central com a definição dele é que ela não era distintivamente presbiteriana. Thornwell responded to Hodge's writing on Presbyterianism, setting forth three distinct principles of what Presbyterianism is and what it's to be understood to be. Thornwell respondeu a Hodge estabelecendo três princípios, três definições, elementos de uma definição do que seria o presbiterianismo em contraste com a definição de Hodge. Thornwell said Presbyterianism is government of the church by parliamentary assemblies. Thornwell disse que presbiterianismo é o sistema de governo de igreja por meio de assembleias parlamentares. That would include the session of the local church, the presbytery of a region, and then the general assembly. Que é composto então pelo conselho da igreja local, pelos presbitérios e pela assembleia geral. These parliamentary assemblies, or courts as we often refer to them today, essas assembleias parlamentares são aquilo que hoje nós chamamos de cortes. were composed of two classes of elders. E cada uma dessas cortes era composta de duas classes de presbíteros. And they were composed of elders only. E composta apenas de presbíteros. That would be teaching elders, or what we sometimes call pastors, ministers. Isto é, presbíteros docentes, que nós costumamos chamar de pastores. And ruling elders. E presbíteros regentes. Hodge would have not agreed with that. Hodge não concordava com isso. But more on that in a bit. Mas vamos falar sobre isso já já. And then the third point of Presbyterianism for Thornwell is this, that these courts are arranged so as to realize the visible unity of the whole church. E o terceiro ponto da definição de Thornwell é que essas cortes, elas são organizadas de tal maneira que dão que realizam a unidade visível da igreja como um todo. Now I'll tell you just how much friction there was at this point between Hodge and Thornwell. Agora eu quero que vocês entendam quanto atrito havia entre Hodge e Thornwell nesse ponto. When Thornwell set forth those three principles, Hodge responded this way. Quando Thornwell apresentou num artigo esses três princípios, foi assim que Charles Hodge respondeu. Hodge said that is hyper high church Presbyterianism. Hodge respondeu, isso é
hiper presbiterianismo de alta igreja, high church. Thornwell responded to Hodge by saying, "And your position, sir, is no Presbyterianism, no churchism." E Thornwell respondeu a essa crítica dizendo: e a sua posição, meu senhor, é nenhum presbiterianismo, nenhuma igreja. You see, the reason Thornwell was so committed to Presbyterianism and Presbyterian governance particularly Vocês precisam entender que Thornwell era alguém extremamente comprometido com o presbiterianismo, com o sistema presbiteriano de governo. is because he was committed to what we call Jure Divino Presbyterianism, E a or razão para divine isso, right. e a razão para isso é que ele estava comprometido com o princípio que nós chamamos de Jure Divino, ou direito divino do presbiterianismo. That is, that the scriptures teach us how Christ wants his church cared for. E o que significa esse princípio do direito divino? Significa que ele estava convencido de que, na Escritura, Cristo estabeleceu precisamente a maneira como ele quer que a sua igreja seja governada. Think about it. And this is Thornwell's point. Pense sobre isso, e esse é o ponto de Thornwell. If the Lord Jesus Christ bought a people for himself, Se o Senhor Jesus Cristo comprou um povo para si mesmo, he adopted, his father then adopted them into the household of faith. se esse povo foi adotado pelo Pai para a família da fé, Would he then leave his dear children grasping and groping in darkness to know how they're supposed to govern themselves? será que Deus deixaria esse povo que ele adotou tateando no escuro para saber como eles deveriam viver e como a igreja deveria ser governada? Thornwell said, no, our Savior loves us more than that. Thornwell disse: não, nosso Salvador nos ama muito mais do que isso. That was the number one difference, and these other debates largely flow from that difference. Essa era a primeira diferença entre eles e, na verdade, as outras diferenças, de certa maneira, fluem dessa diferença primordial. The application of their respective brands of Presbyterianism brought them to rhetorical blows over the status and role of ruling elders. Então, ao aplicar cada um a sua maneira de definir presbiterianismo, cada um desses homens entrou numa verdadeira guerra retórica sobre o papel e a condição, o status dos presbíteros regentes. Let me summarize this for you. Deixe-me resumir isso aqui para vocês. Thornwell believed that an elder of a church, that is the ruling elder, Thornwell acreditava que o presbítero regente da igreja was essential to the existence of the church. era essencial para a existência da igreja. Therefore, the office of elder was non-negotiable and had to be at every court meeting in order for that court to be a proper court in its meetings. E como consequência disso, Thornwell defendia que o ofício do presbítero regente, sendo essencial à existência da igreja, era essencial também para o funcionamento de qualquer corte da igreja. Thornwell believed that the elder, both teaching and ruling, should be involved in the imposition of hands, for example, in ordination services. Thornwell acreditava, por exemplo, que tanto os presbíteros regentes quanto os docentes deveriam estar envolvidos na imposição de mãos na ordenação de alguém. And Hodge said, no, only the pastor. E Hodge dizia: não, apenas o pastor impõe as mãos. Now, what you're going to realize is that the form of church governance that Charles Hodge ends up promoting is a hierarchical form. Eu quero que vocês percebam, então, que a forma de governo de igreja, a constituição da igreja que Hodge promoveu, era uma constituição hierárquica, uma forma de governo hierárquica. Where you have pastors, elders, deacons. Nós temos, então, pastores em cima, presbíteros regentes e diáconos. Thornwell had come to see in the scriptures Thornwell considerou, então, que a Escritura ensinava diferente. that the Lord had given the church
not a hierarchy, but as representative people, a complementary set of officers. Hodge, Thornwell chegou então a compreender que, pelas Escrituras, que a Bíblia não ensina esse sistema hierárquico, mas Deus estabeleceu um sistema de complementação e de representatividade em que cada um desses ofícios complementam ao outro. So instead of a top to bottom hierarchy, então, em vez dessa hierarquia do topo para a base, which would follow a vertical line, Thornwell had a horizontal line. Uma hierarquia, então, que segue, óbvio, uma ordem vertical. Thornwell propôs uma linha horizontal de ofícios. Hodge acknowledged, oh, that's plausible. Hodge reconheceu, é possível pensar assim. But then he said, isn't it a little late to start changing our system? Mas então ele criticou da seguinte forma: não é muito tarde para a gente mudar o nosso sistema? Thornwell's response was, to the scriptures. A resposta de Thornwell foi: de volta para as Escrituras. And that's where Thornwell you're going to find going over and over and over, back to the cry of the Reformation, ad fontes. E é por isso que você vai ver Thornwell voltando o tempo todo para aquele mote da reforma, ad fontes. You say, so, he believed that pastors and ruling elders were one office. E então Thornwell defendeu que presbíteros regentes e pastores são, na verdade, um único ofício. And the answer is yes. E a resposta que ele encontrou na Bíblia é sim. Thornwell was a biblical theologian. Thornwell era um teólogo bíblico. I'm going to simplify his argument. Eu quero simplificar o argumento dele. 1 Timothy 3, 1 Timóteo 3, Titus 1, Tito 1, 1 Peter chapter 5. 1 Pedro capítulo 5. Those passages where we read about elders / bishops / pastors. Nessas passagens nós lemos sobre presbíteros / pastores / bispos. Provide us one set of qualifications. Todas essas passagens só nos apresentam um conjunto de qualificações. So whether we're talking about an elder of the ruling class, então, se nós estamos falando de um presbítero da classe dos regentes, or an elder of the teaching class or pastor, ou estamos falando de um presbítero da classe dos docentes ou um pastor, Thornwell saw rightly there's only one set of qualifications. Thornwell percebeu corretamente que a Bíblia apresenta para ambos uma só lista de qualificações, Not two. não duas. Thornwell insisted that if we're going to have two offices, pastor and elder, Thornwell insistiu que, se fosse para termos duas classes de ofícios, dois ofícios diferentes, pastor e presbítero regente, then surely the head of the church gave us two sets of qualifications so we can be clear about this. certamente o cabeça da igreja nos teria dado duas listas de qualificações para que ficasse claro para nós essa verdade. So, from their different definitions of Presbyterianism, they had a problem with who the officers of the church are. Então, por causa das suas diferenças na definição de presbiterianismo, eles chegaram a conclusões diferentes sobre quais são os ofícios na igreja. Thornwell termed it this way, there are two offices in the church. Thornwell respondeu da seguinte forma: existem dois ofícios na igreja. There are elders and deacons. Há presbíteros e diáconos. Of the elders, there are two classes within that office. Dentro do ofício de presbíteros há duas classes: The teaching elder or the preaching elder, o presbítero docente ou presbítero pregador, and then the ruling elder. e então ainda o presbítero regente. And yet they're both to be able to teach. E ambos precisam ser aptos a ensinar. Hodge believed that the pastor and the elder were distinct offices, not classes within one office. Hodge acreditava, na verdade, que eram dois ofícios distintos e não duas classes de um mesmo ofício. He believed that a court of the church could meet, that being a presbytery or a general assembly, could meet
in reality, could meet without elders. E por conta dessa diferença, Hodge acreditava que uma corte da igreja podia ser formada apenas por pastores, sem presbíteros regentes, isso é, um presbitério ou até mesmo a Assembleia Geral. And Thornwell's concern about that was E a preocupação de Thornwell com isso era a seguinte: that leaves the congregation without representation. que isso deixa a congregação sem representantes nas cortes. I would submit to you that's a legitimate concern. Eu apresento para vocês a minha ideia de que, de fato, essa era uma preocupação legítima dele. Because again, we're Presbyterians, not prelatical Episcopalians. Porque, na verdade, nós somos presbiterianos e não episcopais. Now, let's move to another difference. I've just basically summarized two into one there, so that if you have questions, we can come back to that. But let's look at a third disputed area. Eu, na verdade, acabei juntando duas diferenças entre eles em uma só, depois nós podemos falar mais sobre isso no tempo das perguntas. Vamos passar, então, para o que seria a quarta e fica sendo a terceira diferença. This debate is sometimes termed the boards versus the committees. Essa diferença diz respeito à maneira como eles compreenderam os conceitos de comitês e de agências. But what it actually has to do with is who is supposed to be doing the missionary work of the church. A pergunta que ele estava tentando responder é: quem deve fazer o trabalho missionário da igreja? Who's to execute it, oversee it? Quem deve executar e supervisionar esse trabalho missionário? Thornwell said that only the church, according to the Bible, is given that prerogative. Thornwell disse que apenas a própria igreja, da maneira prescrita na Bíblia, pode fazer o trabalho missionário. And the church, as she is constituted with elders and deacons. E isso significa a igreja da maneira como ela foi constituída, com seus presbíteros e diáconos. Hodge disse: the Bible doesn't necessarily speak to this. We can delegate this to someone else. Hodge disse: a Bíblia não fala expressamente sobre esse assunto, então nós podemos delegar esse trabalho a quem nós quisermos. And so the church would have a board to carry on the work that ran here with its own self-appointed board members. E então a igreja passou a ter uma agência que funciona lateralmente, para-eclesiasticamente, e que tem o seu próprio corpo de líderes funcionando autonomamente. To use our terminology today, Thornwell said that's not the church, that is a parachurch. Para usar a nossa linguagem de hoje, eu acabei já usando, isso não é igreja, isso é uma para-igreja. And he says, now I'm paraphrasing now. E ele disse o seguinte, eu vou parafrasear. Thornwell, you can imagine by now what he said to Hodge, show me that in the Bible. E Thornwell se dirigiu a Hodge e disse mais ou menos o seguinte: Hodge, me mostre na Bíblia onde está essa ideia. I see the book of Acts, the church sending missionaries. O que eu vejo no livro de Atos é a igreja enviando missionários. I see the missionaries coming back to the church and giving reports and being cared for. O que eu vejo na Bíblia é a igreja enviando missionários, os missionários voltando à igreja para prestar relatório e para serem cuidados pela igreja. I see the missionaries coming back to the council or the assembly in Acts chapter 15 and giving reports. Eu vejo os missionários voltando para o conselho da igreja ou até mesmo para uma assembleia geral, como vemos em Atos 15, para prestar relatório. And I see the assembly giving instruction to the missionaries about their going back and what to say. E eu vejo a assembleia geral dando instruções aos missionários sobre como eles devem voltar para o campo e o que eles devem ensinar. But I don't see them coming to a board. Mas eu não vejo na Bíblia os missionários se apresentando para uma agência. A board with an executive secretary. Uma agência que tem um secretário executivo. He says we know nothing of that title in the scriptures. Thornwell disse: nós não vemos nada com esse semelhante a esse título nas Escrituras. All we know are elders and deacons. Tudo que nós vemos nas Escrituras são presbíteros e diáconos. Christ gave us those offices and they must be sufficient.
Cristo nos deu esses ofícios e eles devem ser suficientes. James Henley Thornwell was insistent that the presbytery be the primary mission sending agency of the church. Thornwell insistiu demais que os presbitérios fossem a agência primária para o envio de missionários da igreja. After all, he said, they're going to proclaim the gospel and to administer the sacraments and to establish churches. Afinal de contas, ele disse, o que é que eles estão indo fazer? Eles estão indo pregar o evangelho, ministrar os sacramentos e plantar igrejas. Who has been given by God and who is qualified to judge their qualifications? Quem foi que Deus estabeleceu na igreja para enviá-los e para examiná-los? A group of men and women paid to run an organization or the presbytery? Será que Deus colocou essa incumbência sobre um grupo de homens e mulheres que recebem um salário para cuidar de uma agência? Ou será que Deus deu essa incumbência à igreja, ao presbitério? Hodge says, I don't get the point. Hodge disse, eu não compreendo. So what if we let some other people do our work for us? Qual é o problema de nós delegarmos esse trabalho a alguém para fazê-lo em nosso lugar? Now, of course, I'm simplifying Hodge's response, É claro que eu estou simplificando a resposta de Hodge, but that's the essence. mas essa é a essência. So, Thornwell insisted on the church having hands-on posture toward the mission enterprise that she's commissioned to carry out. Thornwell insistiu que a igreja mantivesse nas suas mãos as rédeas do trabalho missionário que a igreja estivesse desempenhando. His idea that they could execute this work through a committee of elders and deacons. A ideia de Thornwell, então, era que a igreja poderia realizar esse trabalho por meio de um comitê composto por presbíteros e diáconos. Let that committee help them with any correspondence they have in between presbytery meetings or general assemblies. Esse comitê tinha o trabalho de, durante o intervalo entre as reuniões de presbitérios ou da Assembleia Geral, mediar a comunicação entre o missionário e o concílio. And so, when the Southern Presbyterian Church, or the Presbyterian Church U.S., was founded in 1861, they changed their Book of Church Order to have committees to oversee the missionary work through the presbyteries, rather than to have boards that existed apart from the church. Então, em 1861, quando surgiu a Igreja Presbiteriana do Sul, ela mudou a sua forma de governo, a sua constituição, para estabelecer que o trabalho missionário seria realizado por meio de comitês que fariam essa mediação entre os presbitérios e os missionários. Now let me qualify that just a bit on Hodge's part. He would have insisted that those boards be made up of men and women from time to time who were Presbyterians. These would not have been just people unknown to the church, but they did exist working side by side the church rather than through the courts of the church. Deixe-me só esclarecer melhor a posição de Hodge. Ele não acreditava que esse trabalho missionário era para ser entregue a pessoas estranhas à igreja. Mas o que ele defendia é que esse trabalho podia ser feito por homens e mulheres, às vezes, que não fossem necessariamente presbíteros nem diáconos e que trabalhariam ao lado da igreja, ao lado dos concílios e não nos concílios. Another area where Hodge and Thornwell are quite similar, but there's still a bit of friction, is on the spiritual nature of the church, or the spirituality doctrine of the church. Uma outra área em que há uma certa diferença entre Hodge e Thornwell diz respeito à espiritualidade da igreja. Thornwell applied the ministerial and declarative power of the church to her membership and to matters spiritual. Thornwell, ele aplicava a ideia do poder ministerial e declarativo da igreja para os assuntos de membresia e assuntos espirituais. He said the power of the church is only ministerial and declarative. Ele ensinou que o poder da igreja é apenas ministerial e declarativo. She can announce what it teaches.
A igreja pode anunciar aquilo que ela ensina, enjoin what it commands, ela pode desfrutar daquilo que é ordenado, prohibit what it condemns, proibir aquilo que é condenado, and enforce her testimonies by spiritual sanctions. e pode dar força aos testemunhos da palavra por meio de sanções espirituais. Beyond the Bible, she can never go. Mas ela não pode ir além da Bíblia jamais. And apart from the Bible, she can never speak. E ela jamais pode falar a parte da Bíblia. Hodge here was a bit broader. Hodge, nesse ponto, era um pouco mais aberto. This is, as I said, the differences are much more narrow. A diferença aqui não é muito grande, é muito tênue. And yet, let me illustrate it for us and hopefully you'll understand. Mas deixe-me ilustrar de maneira que talvez vocês possam entender. Thornwell took that clause in the Westminster Confession that we were not to intermeddle in civil affairs seriously. Thornwell pegou aquele ponto da nossa confissão de fé que diz que a igreja não pode se envolver em assuntos do governo civil. Hodge would have been more apt to support the church, the General Assembly, sending instruction to the civil magistrates. Hodge acreditava que a Assembleia Geral podia enviar, a partir da Assembleia Geral, poderia ser enviadas instruções para o magistrado civil. Thornwell would have said, the church does not exist to create legislature or legislation for the civil magistrate, for the civil government. Em contraste, Thornwell disse que a igreja ela não foi chamada para criar legislação para o governo civil. We're not about setting civil policy, Thornwell said. Ele disse, nós não fomos chamados para criar políticas de governo civil. We are to go under the authority of Christ, O que nós temos de fazer é ir debaixo da autoridade de Cristo, making disciples of all nations, fazer discípulos de todas as nações, baptizing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, and teaching them all that He's commanded us. e ensinar aos discípulos tudo aquilo que nos foi ordenado. The civil government exists and the ecclesiastical government exists. But the two do not exist overlapping or together. Thornwell disse, o governo civil existe, o governo eclesiástico existe, mas eles não se sobrepõem de maneira alguma. So they had this wee bit of a difference Então, eles tinham essa pequena diferença on what the mission of the church is. sobre qual era a missão da igreja. But isn't it interesting, and I don't know, I should have spoken to some of you about this, but when ministers begin to dabble in politics of the land, how quickly their ability to stand and proclaim the gospel is somehow diminished. Talvez eu devesse até ter perguntado aos irmãos se poderia falar dessa forma, mas eu não sei se vocês concordam comigo, que muitas vezes, quanto mais um ministro da palavra se envolve nos assuntos da terra, a sua capacidade de falar com autoridade, de proclamar o evangelho, vai diminuindo. Let me illustrate that. Deixe-me ilustrar isso. In the United States, we have two primary political parties. Nos Estados Unidos, vocês sabem, nós temos basicamente 2 partidos políticos. And let's say that a minister is a member of one of the political parties. He votes that way most of the time, if not all the time. Vamos imaginar, então, um ministro que é de um desses partidos. Ele vota no candidato daquele partido ou o tempo todo ou a maioria das vezes. So he leads his church in that direction, and they get very involved in the civil politics of the day. E aí esse ministro, ele lidera a sua igreja nessa linha e a igreja se envolve na política do momento. Now, all those people in the country who don't agree with that political party and their ideology, E aí acontece que as pessoas daquela comunidade que não seguem aquela mesma ideologia, não votam naquele mesmo partido,
Now the gentleman stands to preach Jesus. Agora esse homem, esse ministro, se levanta diante deles para pregar o evangelho. And someone says, I don't agree with your politics. E aí alguém se levanta para ele e diz: eu não concordo com a sua política. I don't want anything to do with your God. E por causa disso eu não quero nem saber do seu Deus. Now, what's become the stumbling block? The man's public political life or the Lord Jesus Christ? Agora eu pergunto, quem se tornou a pedra de ofensa, a pedra de tropeço? A posição política daquele ministro ou o Senhor Jesus Cristo? And the scriptures tell us, brothers, that Jesus Christ is to be the stumbling block. A Escritura nos diz, irmãos, que Jesus Cristo é a pedra de tropeço. Thornwell was insistent that we keep the ministry of the church distinct from all other things so that Christ alone was the stumbling block and the savior of sinners. Thornwell insistiu que o ministro tirasse todos os obstáculos do caminho e não se envolvesse em política para que Cristo, apenas ele, fosse a rocha de ofensa. One final little bit of a debate here. Último debate que nós podemos mencionar. I'm going to summarize this so that we can have some Q&A if we like. Eu vou tentar resumir bastante isso para nós termos algum tempo de perguntas e respostas. This one concerns the Roman Catholic Church. Esse aqui diz respeito à Igreja Católica Romana. Let me say right up front, both Charles Hodge and James Thornwell believed that God could save a person even in a Roman context. Deixe-me dizer claramente que tanto Hodge como Thornwell acreditavam que Deus poderia salvar alguém dentro de um contexto católico romano. This is not about individuals, this is about the established Church of Rome. O assunto em debate não era a salvação de indivíduos, mas o status da Igreja Católica Romana como instituição. In 1834, the poor little pitiful American Presbyterian Church took up the question of, is Rome a true church? Em 1834, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos passou a discutiu nesse ano se a Igreja de Roma era uma igreja verdadeira. I say poor little American church because it was little, but it's also taking on something that's not really been tackled at the level they do. A Igreja Romana nos Estados Unidos naquela época era muito pequena, mas ela estava começando a abocanhar um pedaço de território, vamos dizer assim, de influência. 1834, the Presbyterian Church USA voted almost unanimously that the Roman Catholic Church did not possess the marks of a true church. E então, em 1834, a Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana votou quase por unanimidade por afirmar que a Igreja Católica Romana não possui as marcas de uma igreja verdadeira. You remember what those marks are? Vocês se lembram quais são essas marcas? The faithful preaching of the gospel. A fiel pregação do Evangelho. I hope I don't have to convince anyone here. No. Eu espero que eu não precise convencer nenhum de vocês que essa é uma marca da igreja verdadeira. Second is Em segundo lugar, proper administration of the two biblical sacraments. a administração apropriada dos dois sacramentos bíblicos. And third is the discipline in accordance with the Word of God. E em terceiro lugar, a disciplina de acordo com a palavra de Deus. And so the PCUSA voted Rome does not meet those qualifications. E então a PCUSA votou naquele ano dizendo: a Igreja Católica Romana não possui essas qualificações. Therefore, it's not a true church. E, portanto, ela não é uma igreja verdadeira. But they also went to the Westminster Standards and found support for that view. E então, mas também a denominação se voltou para a Confissão de Westminster e encontrou ali também um suporte, um apoio para essa visão. Because in the original Westminster, which they were under, the Pope is the Antichrist. Porque na versão original da Confissão de Fé de Westminster, que era a versão utilizada até então, está afirmado que o Papa é o anticristo.
Churches that don't meet the marks of the church are referred to how in the Westminster? Synagogues of Satan. E também na Confissão de Fé de Westminster, as igrejas que não estão de acordo com essas três qualificações são chamadas de quê? De sinagogas de Satanás. 1845 comes along. Então, em 1885, 1845. And the church meets, and there's some questions before her in that year. Nessa nova Assembleia Geral, novas discussões sobre esse assunto surgem. They'd been scratching their heads. Eles estavam agora coçando a cabeça e se perguntando. Okay, so if Rome is not a true church, tudo bem, se Roma não é uma igreja verdadeira, then should we accept her sacraments? O que nós fazemos com os sacramentos? Nós aceitamos os sacramentos romanos? And particularly, should we acknowledge her baptism to be a valid baptism? E a pergunta principal era, o batismo, o que nós fazemos? Nós consideramos válido um batismo feito pela igreja romana? Thornwell was at that assembly. Thornwell estava presente a essa assembleia. And he stood and spoke, encouraging the assembly to say, no, it's not a valid baptism. E Thornwell se levantou naquela assembleia e encorajou os conciliares a responderem, não é um batismo válido. The assembly voted, no, it's not a valid baptism, we won't accept it. E assim votou a assembleia. Ela disse, não, o batismo romano não é válido e nós não o aceitaremos. Charles Hodge was not at the assembly. Hodge não estava compondo esta assembleia. When he heard of the assembly's actions, he was enraged. E quando ele soube da decisão da assembleia, ele ficou não muito contente. He backed up to the previous point and said, of course Rome is a true church. She professes the Apostles' Creed. E aí ele voltou ao ponto que tinha sido inicialmente decidido e disse, é claro que a igreja de Roma é uma igreja verdadeira, porque ela confessa o credo apostólico. He appealed to the confession as well and said, we acknowledge that there are churches that are true but just impure. E aí ele também apelou à Confissão de Fé de Westminster e disse, claro, não existem apenas igrejas verdadeiras e falsas, mas existem também igrejas impuras. And that's the position he's going to argue. The Church of Rome is a true church, it's simply an impure church. E essa foi a defesa que Hodge fez. A igreja romana é uma igreja verdadeira, mas uma igreja impura. Thornwell and Hodge began an exchange of theological articles. Hodge e Thornwell começaram então uma troca de artigos teológicos. And I'll summarize. E eu vou resumir. Thornwell was outraged. Thornwell estava indignado. How can it be a true church if she denies the gospel of the living God? Como ela pode ser uma igreja verdadeira se ela nega o evangelho do Deus vivo? How can it be a valid baptism if it purports to be another gospel? That is, it purports to be regeneration. Como pode ser um batismo válido se ele promove um falso evangelho ao dizer que no batismo a criança é regenerada? Ou adulto. Hodge said, oh, it's a valid baptism because the Bible defines baptism, not the church. E Hodge respondeu, não, é um batismo válido porque é a Bíblia quem define o que é o batismo e não a igreja. Hodge drew upon not the Westminster Confession to settle his case. Let me see if I can find this. I wasn't going to use it, but let me see if I can find the quote. It's from, don't you just hate that? Oh, here it is. He cited the 23rd article of the Church of England. Em vez de se voltar para a Confissão de Westminster, Hodge foi buscar apoio nos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. And he did this in response to Thornwell because Thornwell said, our confession of faith says that
baptism is properly administered by a lawful minister. E ele fez isso para responder ao seguinte argumento de Thornwell. Thornwell tinha dito: a nossa confissão de fé diz que um batismo válido tem de ser feito por um ministro legitimamente ordenado. He said, if this church called Rome doesn't meet the three qualifications, the three marks, then it can't be a church. If it's not a church, it can't have lawful ministers, and if it doesn't have lawful ministers, it can't have valid sacraments. E o raciocínio é o seguinte: se essa igreja que nós chamamos de romana não tem nenhuma das três marcas da igreja verdadeira, ela não pode ser uma igreja verdadeira. Se ela não é uma igreja verdadeira, os seus ministros não são legalmente ordenados. E se os seus ministros não são legalmente ordenados, o batismo que eles administram não pode ser válido. And this is how Hodge replied. E foi assim que Hodge respondeu. From the Church of England, 23rd article, those ought to be judged lawfully called and sent, who are chosen and called to this work by men who have public authority given unto them in the congregation to call and send ministers into the Lord's vineyard. E então, Hodge, recorrendo aos 39 artigos da Igreja da Inglaterra, disse o seguinte: esses ministros devem ser considerados como legitimamente chamados e enviados, porque foram escolhidos e chamados para esta obra por homens que tinham autoridade pública posta sobre eles na congregação para chamar e enviar ministros para a vinha do Senhor. So, we have to judge a man lawfully called if he's been given a work to do by a public authority. Então, o raciocínio de Hodge foi que nós devemos reconhecer que alguém é um ministro legalmente ordenado apenas pelo fato de ele ter recebido um reconhecimento público da sua autoridade para servir na igreja. I've heard just recently people arguing that very argument. Eu tenho visto recentemente algumas pessoas repetirem esse mesmo argumento hoje em dia. To suggest that perhaps we should even receive Mormon baptisms. Para sugerir até mesmo que nós deveríamos aceitar o batismo dos mormons. Well, Thornwell was not persuaded. Thornwell, obviamente, não ficou convencido desse argumento. And so the debate carried on with the Presbyterian Church taking the position that Rome was no church, therefore it had no valid sacraments. E a discussão continuou até que a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos decidiu que, como a Igreja Romana não é uma igreja verdadeira, os seus sacramentos não têm validade. That continued to be the position in the Southern Church until the 1940s. Isso continuou sendo a posição da Igreja Presbiteriana do Sul até os anos 1940. And it was the position until after the 1860s in the Northern Church. E na Igreja do Norte, essa foi a posição sustentada até a década de 1860. Now, just quickly, I told you in the beginning that these men had more commonalities than they had differences. Let me just summarize that for you. Eu disse no início que esses homens têm muito mais coisas em comum, muito mais convergências do que divergências. Deixe-me resumir isso. Both men held a high view of the Scriptures. Ambos os homens tinham uma visão elevada das Escrituras. Both men were highly suspicious of and inclined against revivalism. Don't hear revival, revivalism. Ambos os homens tinham muitas suspeitas e eram muito desconfiados com relação ao avivalismo. Escutem o que eu falei, não avivamento, avivalismo. That was particularly true of the New School or Charles Finney type or even the George Whitefield type revivalism. E essa desconfiança era muito direcionada ao que se chama de nova escola, sobretudo com Charles Finney, mas também até mesmo com George Whitefield. Both men shared a similar theological methodology. Ambos os homens compartilhavam do mesmo método teológico. Both men had the same philosophical orientation. Ambos os homens tinham a mesma orientação filosófica. Both men were committed to the covenant of works and covenant of grace. Ambos eram comprometidos com as doutrinas do pacto das obras e do pacto da graça. And of course, both men were committed to the solas of the Reformation. E obviamente ambos eram comprometidos com os grandes solas da Reforma. So let me stop, and if you have any questions, I'm happy to answer. Então deixe-me simplesmente parar e abrir esse tempo para perguntas que vocês queiram fazer.
Was there some difference between the regulative principle between them? In worship, Yeah. no. Although you might think, because Thornwell was so insistent upon everything being done based on divine right, Presbyterianism, Hodge would have been with Thornwell on the worship issues. Não, apesar de você ver essa diferença na maneira como Thornwell enfatizava o direito divino no que se refere ao governo da igreja, no que se refere ao culto, basicamente Hodge o seguiria nas mesmas posições. O século XIX foi o grande século das missões. 19th century has been the great age of missions. Yeah. Como essas duas visões se espalharam? How did both visions of the church government has spread out? Which one prevailed Yeah. above the world? Well, the Charles Hodge model has prevailed. A pergunta é qual modelo prevaleceu. Então, o modelo de Charles Hodge foi aquele que prevaleceu. But I would add, it was interesting. Beginning in 1866, Mas eu acrescentaria que é interessante que, a partir de 1866, and that was right at the conclusion of our war between the northern and southern portions of our country. e isso foi exatamente quando terminou, né, a Guerra Civil Americana entre o Norte e o Sul. The Northern Church was not sending missionaries, but as early as 1866, the Southern Church began sending missionaries. A Igreja do Norte, ela não, nesse momento, não enviava missionários. Apenas a Igreja do Sul já estava enviando missionários. To Colombia, Para a Colômbia, to Brazil, Brasil, to China, China, and beyond. It was remarkable. In fact, it began to grow rapidly during the 25 or 30 years. e para vários outros lugares. E é um fato notável, porque o Evangelho se espalhou rapidamente nos 20 ou 30 anos seguintes, por causa desses esforços missionários. Oh, also to the Congo. E também para o Congo. The Southern Church sent the first black African American to the mission field of the Presbyterians. It was not the Northern Church, it was the Southern Church. É interessante que foi a Igreja do Sul que enviou o primeiro, no presbiterianismo, foi a Igreja do Sul que enviou o primeiro missionário negro, né, o afrodescendente, e não a Igreja do Norte. Seria Hodge ou No. South, Yes, the South. Thornwell. Yeah, On the yes. issues. That time. Yeah. North Hodge, South Thornwell. Correto? O Norte seguiu Hodge, o Sul seguiu Hodge, Thornwell. Thornwell. Ok. Tá ali, já pediu? Pode fazer. Dentro do conceito de Thornwell, sobre as duas classes do ofício de presbítero, nessa verificação, qual o entendimento dele sobre o papel do regente no que diz respeito à pregação? Havia alguma também divergência entre ele e Hodge nesse sentido? What Thornwell thought about the role of ruling elders concerning preaching? Was there a difference between him and Hodge in this point? Well, yeah. That's a good question. Essa é uma boa pergunta. Yes, because Thornwell was insistent that ruling elders and teaching elders were of one office, he also saw that there could be a time and a place for ruling elders to stand and preach, but it had to be delegated. And there was for instance, in our book of church order, ruling elders may be licensed by presbytery to preach as they're needed in churches. Sim, por causa da visão de Thornwell sobre a unidade do ofício de presbítero, ele acreditava que sim, o presbítero regente poderia, em determinadas circunstâncias, pregar a palavra, subir ao púlpito e pregar. Mas para isso havia uma série de critérios. O livro de ordem deles permite que o presbítero seja licenciado pelo presbitério para pregar, mas é preciso que ele seja licenciado. Pode fazer. A minha questão caminha no sentido daquele, mas ele disse que Thornwell explicou biblicamente a compreensão dele dos ofícios.
citou passagens bíblicas, e eu gostaria de saber se da parte de Hodge não houve a tentativa de Hodge também de explicar a compreensão de Hodge a respeito dos ofícios da igreja numa linha vertical. Okay. You mentioned that Thornwell explained biblically the difference, the unity between elder ruling and teaching elders. Did Hodge try to make a biblical case for his position? Yeah. There is an effort in his book called Church Polity. No livro de Hodge, Política Eclesiástica, ele faz um esforço de apresentar esse argumento bíblico. Yeah, and let me just briefly see if I can give you a quick answer that makes sense here. Deixa-me tentar dar uma resposta curta que consiga fazer sentido. In 1 Timothy, Em 1 Timóteo, and it's verse 17, chapter 5, verse 17. 5:17. Go ahead and read that. Okay. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. And so Hodge would put a heavy stress on that, especially those who work hard at preaching and teaching. Hodge, ele enfatizava muito essa palavra, especialmente com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Thornwell would come back with that and say, he's still an elder. Thornwell respondia, olhando de volta para o texto bíblico, dizendo, ele ainda é um presbítero. He's not been divorced from the qualifications of chapter 3. Esse texto aqui não é divorciado das qualificações do capítulo 3. But that's the place. Mas esse é o lugar de onde ele extraiu a sua teologia. O presbítero ia fazer uma pergunta, o presbítero Manoel? Já tinha pedido? Então vamos lá, o irmão aqui. A pergunta é se durante a controvérsia de Thornwell e Charles, During the debates between them. se eles consideraram o efeito retroativo daquilo que Thornwell estava falando. Você está perguntando sobre batismo. Isso porque batismo e ordenações. Certo. Se eles consideraram o efeito retroativo da decisão da igreja, né, que tomou como base o que Thornwell falou. Que efeito? Se não se considera a igreja católica, né, como igreja fiel, como igreja, então isso quer dizer que todos os sacramentos e ordenações são inválidos. Isso tem a ver com a reforma protestante também, porque então tudo que foi feito também, todas as ordenações de aqueles ministros que vieram da reforma protestante também, e os batismos também tinham que ser refeitos também. Como é isso? Okay. He's asking about what did Thornwell make with the past when considered invalid, the baptism and ordination. So, all the Reformation, what to do with that? Exactly. Hang on just a moment. I've got something. Okay. Let me. Yes. That will help. Let's get back to where we were here next. Well, I thought I had here. Okay, again, a good question. Mais uma vez, é uma boa pergunta. For instance, Calvin Por exemplo, Calvino or John Knox, ou John Knox. both having been baptized Ambos, as Roman Catholics, ambos foram batizados na Igreja Católica Romana, but not being baptized again. mas não foram batizados novamente. John Knox is an interesting case because he actually wrote why he didn't feel like he should be baptized. John Knox é um caso interessante porque ele escreveu porque ele achava que não deveria ser rebatizado. And yet, in the Scots Confession of 1560, Contudo, na Confissão Escocesa de 1560, 1516,
The Scots Confession being the confession of the Church of Scotland, the mother church of Presbyterianism. É a confissão que foi escrita, né, para a igreja escocesa, que é a mãe do presbiterianismo. You find some, and by the way, Knox was one of the architects of that confession. Por sinal, Knox foi um dos arquitetos dessa confissão. But let me just read you a few things from that Scots Confession that I think are helpful, and Thornwell found them helpful. And then I'll say one other thing. Deixe-me ler alguns trechos dessa confissão que o próprio Thornwell recorreu a ela porque considerou que era útil. That was not the place I wanted. Yeah, it's the middle of page 22. Okay. And just start reading right here. Vou ler aqui do artigo dele diretamente. Considere, contudo, o que disse a Confissão Escocesa de 1560. Duas coisas são necessárias para a correta administração dos sacramentos. A primeira é que eles sejam ministrados por ministros legalmente ordenados. E nós declaramos que esses são homens designados para pregar a palavra, a quem Deus deu o poder de pregar o Evangelho e que são legalmente chamados por alguma igreja. A segunda é que eles sejam administrados com os elementos e da maneira que o próprio Deus designou. So, should be lawful ministers. Então, devem ser ministros legalmente ordenados. Now, the Westminster Confession picks up that language and brings it into our standards. A Confissão de Westminster pega essa mesma expressão e incorpora aos nossos padrões. And the sacraments are to be administered like we're given them in the Bible. E os sacramentos devem então ser administrados da maneira como nos é ensinado na Bíblia. But then the confession goes on to say more. Mas então a Confissão Escocesa vai adiante e diz mais do que isso. Ela diz: é por isso que nós abandonamos o ensino da Igreja Romana e rejeitamos os seus sacramentos. Primeiro, porque os seus ministros não são verdadeiros ministros de Jesus Cristo. Na verdade, eles até mesmo permitem mulheres a quem o Espírito Santo não permite que preguem na congregação e nem batizem. E segundo, porque eles adulteraram os sacramentos de tal maneira, isto é, o batismo e a ceia do Senhor, com os seus próprios acréscimos, de tal sorte que nenhuma porção do ato originalmente dado por Cristo permanece na sua simplicidade original. So Thornwell would have agreed with the Scots Confession. Então, Thornwell concordava com a Confissão Escocesa. Our confession agrees with the Scots Confession. A nossa confissão concorda com a Confissão Escocesa. But what Charles Hodge did argue was that, but you're changing things. We've not been doing this. E aí o que Hodge fez foi argumentar: vocês estão mudando as coisas. Não é assim que as coisas têm sido feitas até aqui. Remember something I said earlier, it was important to Thornwell, and that was he's a biblical theologian, and while he knew the historical practices, he believed it was time to reform them. Lembrem-se que eu disse a vocês que Thornwell era um teólogo bíblico e, embora ele entendesse como as coisas historicamente tinham acontecido, ele estava chamando a igreja a ser reformada nesse ponto. Living today, we also have another issue, and this came up, and that is Knox and Calvin and others were baptized before the Council of Trent. Há um outro aspecto que nós precisamos mencionar com respeito ao tempo em que as coisas aconteceram. Calvino e John Knox foram batizados antes do Concílio de Trento. Prior to the Council of Trent, the Roman Church would have been a confessionally Orthodox church. Antes do Concílio de Trento, nós podemos dizer que a Igreja de Roma era, pelo menos confessionalmente, uma igreja ortodoxa. From Trent forward, it's not a confessionally Orthodox church. It denies the gospel, it anathematizes us. De Trento em diante, nós não podemos de maneira alguma dizer que a Igreja de Roma continua sendo confessionalmente ortodoxa, porque ela não apenas nega o Evangelho, mas nos amaldiçoa, profere anátemas contra nós.
And back again, Thornwell simply said, you know, there's always, well, one of the logos of our mottos of the Reformation was reformed and always reforming. E Thornwell sempre recorria de novo àquele mote da reforma, igreja reformada, sempre reformando. And he believed this was simply one of those areas where the church had not been consciously reformed. E Thornwell simplesmente acreditava que essa era uma das áreas em que a igreja não havia sido suficientemente reformada. The 19th century saw 2 or 3 of those matters. For instance, the doctrine of adoption was never given much attention in the church until the 19th century and now on into the 21st century. O século XIX, a igreja vivenciou dois ou três momentos de reforma dessa maneira. Um outro, além desse que eu mencionei, é a doutrina da adoção. A doutrina da adoção nunca foi tão bem desenvolvida como foi do século XIX em diante. I hope that's helpful. Eu espero que isso tenha sido útil. Há tempo para mais perguntas, presbítero? Então, pastor Macena, havia uma pergunta dele. Tem ainda? E pastor Lúcio também. It's right to say that for Thornwell, every teaching elder is a ruling elder, but not every ruling elder is a teaching elder. Yes. Sim. Yes. And that's where he goes to there are 2 classes but 1 office. E é exatamente por isso que ele defende que há 2 classes mais um só ofício. And it has to do with emphases. The ruling elder's primary work is to rule, although he must be able to teach also. É uma diferença de ênfase. O presbítero regente se concentra em governar, embora ele também deva ser apto para o ensino. The teaching elder, likewise, is to be a ruling elder, be part of the ruling of the church, but his primary function is committed to word and sacrament. O docente também deve ser apto a governar e ele também governa a igreja nos seus assuntos, mas a sua ênfase e o seu foco é o ministério da palavra e dos sacramentos. Ok. Aqui, presbítero. Did Thornwell deal with the argument that there is only one baptism? Yes. Yeah, that's a good question because it lets me clarify something. Eu vou aproveitar essa questão muito boa para esclarecer alguma coisa. Thornwell was not a Baptist. Thornwell não era um batista. He was not insisting on rebaptism. Ele não estava defendendo o rebatismo. He was insisting on a proper, valid one baptism. Ele estava insistindo que era preciso haver um único batismo propriamente administrado e, portanto, válido. And so the one baptism, he says, is, of course, the Spirit baptism, but it's typified in a proper, valid water or visible baptism. E ele disse, existe um único batismo que é claro, é o batismo no Espírito, pelo Espírito, mas esse batismo é visivelmente significado no batismo com água, que deve ser propriamente e validamente administrado. Ok. Irmão, aqui, perdi alguém, pastor Lúcio, né? Ele tinha pedido primeiro, deixa eu... Pastor Lúcio. Sobre o plano de governo civil, só para esclarecer um pouco melhor, a opinião do Thornwell. Ele falou sobre que nenhum pode sobrepor ao outro. Isso é claro, são esferas diferentes. Mas isso implica que a igreja não tem nenhum papel profético sobre o Estado, por exemplo, denunciando. Concerning civil government, didn't Thornwell recognize a role of the church to the ministers as prophets to denounce some wrong things in the civil government? Yeah. Thornwell certainly would have said, when we come to a passage of Scripture and it says, this is morally right, this is morally wrong, that we're to proclaim that. Thornwell certamente diria que quando um pastor prega um texto bíblico e esse texto diz que algo é moralmente certo ou moralmente errado, isso precisa ser anunciado.
we're to preach it to the church. E o pregador deve pregar essa mensagem para a igreja. And then those responsible church members who are to be responsible members of the civil arena are the ones then to take that message and address it. E então os membros responsáveis da igreja que ouvem essa mensagem e que têm responsabilidade na praça pública levam essa mensagem da igreja para fora e a anunciam ao governo. His concern was that the ministers have not been given a sword, they've been given the word. A grande preocupação dele era enfatizar que os ministros não receberam uma espada, eles receberam uma palavra. Our Savior is the one that distinguished that, not us. Foi o nosso Salvador quem distinguiu essas duas armas, não nós. And so our role as ministers to preach Christ and Him crucified, to preach the whole counsel of God, and then citizens of the state are to be good citizens of the state, but they're going to be informed by the preaching of the word how to be good citizens. Então, o papel do pregador é anunciar Cristo e este crucificado e pregar todo o conselho de Deus. São os membros da igreja, como cidadãos do Estado, que devem sair e então anunciar ao Estado aquilo que eles recebem vindo da palavra de Deus com respeito aos assuntos da vida civil. Is that helpful? Ajudou? Ok. Ok. Pastor Macena, tem uma outra pergunta aqui. Assim como Thornwell admitia que o presbítero regente também tomasse, em certas ocasiões, a função do ensino, ele também admitiria que o presbítero regente, em certas ocasiões, ministrasse o sacramento? Thornwell accepted in ruling elder to preach under certain circumstances. Did he allowed for ministering the sacraments? Yeah, that's good. Again, good question. Boa pergunta, novamente. I addressed that in another place, but I didn't in this short piece. Eu abordo isso no artigo em outro lugar, mas eu não apresentei aqui para vocês. And the answer is that he says that ruling elder is delegated with a license of presbytery is delegated the authority to proclaim, to exhort, but he does not but as such, not being a minister who is ordained to that office, he doesn't carry the keys of the kingdom to that level, that there are degrees within the office. Embora ele admitisse que o presbítero regente pudesse, com a licença do presbitério, exortar e admoestar a igreja, ele entendia que esse homem, ele não, por não ter sido ordenado, ele não tem o poder das chaves do reino dos céus. E, portanto, ele não pode administrar os sacramentos. Há uma diferença de grau aqui. I'll just throw in here, that may be one of the areas where Thornwell didn't finish his thinking. You know, the reforming and always reforming thing. Eu vou me arriscar aqui e vou dizer que talvez uma das áreas em que Thornwell não chegou até o final do seu trabalho de reformar a eclesiologia. I think that's the final word. Tempo esgotado. Why do the heathen nations vainly rage? What frightful schemes are they in vain devising?